E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com todo mundo. O que é, de verdade, ter o favor de Deus? Sabe aquela ideia que todo mundo tem? Pois é, vamos dar uma olhada nela para a gente chegar numa verdade muito mais forte. Uma verdade que, olha, nos segura firme não importa o que aconteça na vida. Então vamos lá, direto ao ponto. Quando alguém fala em favor de Deus, o que acende aí na cabeça? Se a gente parar para pensar, para muita gente a resposta tá ligada àquilo que a gente consegue ver, sabe? Ao que a gente sente no dia a dia, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pois é, o que a gente percebe é que a cultura meio que nos deu uma régua para medir isso, né? É assim, prosperidade visível, aquela que todo mundo vê, conforto imediato para agora e, claro, sonho de uma vida sem dor. A lógica parece simples. Se está tudo indo bem, é favor de Deus. Se as coisas desandam, aí já fica a dúvida. Mas, será que essa base é sólida mesmo? Dá para construir alguma coisa em cima disso? E é aí que mora o perigo, sabe? O grande problema dessa visão. Porque se a gente define o favor de Deus pelas circunstâncias, a nossa fé vira uma montanha russa. Ela tá lá em cima quando o dia tá bonito, mas despenca na primeira tempestade. É como construir uma casa na areia da praia, deixa a gente totalmente vulnerável, ansioso, sempre de olho no céu esperando a próxima onda. Então, que tal a gente virar essa chave? Mudar um pouco a perspectiva. E se o verdadeiro favor de Deus não tiver nada a ver com a ausência de problemas, mas sim com a presença de algo muito, mas muito mais profundo e duradouro? Vamos cavar um pouco mais para encontrar um alicerce mais firme para a nossa confiança? E olha, o ponto central de tudo isso está bem aqui nessa comparação. De um lado, você tem essa visão mais comum, que foca naquilo que Deus dá, sabe, nas bênçãos, nas coisas que estão nas mãos dele. Do outro lado, a gente tem o verdadeiro favor, que é o próprio Deus se dando para a gente. O foco muda das mãos para o rosto dele. E a diferença, nossa, é gigantesca. Uma coisa depende do que acontece, a outra está firmada na reconciliação, em algo que já foi feito. Então, o que é esse tal de favor divino na sua essência, no fim das contas? É simples, é estar reconciliado com Deus. Ponto. Não é sobre ganhar coisas, mas sobre ter um relacionamento consertado, restaurado. A fonte da alegria de verdade, aquela que dura, não são os presentes, mas sim a presença de quem dá o presente. Sabe, o teólogo João Calvino pegou essa ideia de um jeito genial. Ele disse basicamente o seguinte: toda felicidade verdadeira, de verdade mesmo, vem de um único lugar. E qual é? O rosto de Deus, ou seja, a presença dele, a aprovação dele, voltada para a gente em graça. A gente para de se preocupar com o que está nas mãos dele e passa a valorizar a luz que vem do rosto dele. Tá bom, mas aí surge a pergunta, né? Como é que a gente pode ter certeza desse favor que não fica balançando conforme o vento? A resposta, lá nas Escrituras, está numa ideia central, fundamental, a ideia de aliança, ou pacto. E olha, um pacto, uma aliança, é bem mais do que um simples contrato. Pensa assim, é um compromisso muito sério que começa com Deus. É um acordo onde Ele se compromete, Ele se promete, criando uma relação de você pertence a mim. A essência, o coração de tudo isso é a promessa que vem dele. E aqui está a promessa que é chamada de a alma e a substância do pacto. Presta atenção nisso. Eu serei o teu Deus. Percebe a diferença? A promessa não é eu vou te dar um monte de coisas. É eu serei seu. É essa relação, esse pertencimento que define o que é o verdadeiro favor. Ok, chegamos num ponto delicado. Se o favor é essa relação que não se abala, a pergunta de $1 milhão é: e o sofrimento? E a dor? E a perda? Como é que as dificuldades da vida se encaixam nessa história toda? A resposta para isso está no que Cristo fez. Aquele muro que separava a gente de Deus, aquela inimizade, foi derrubado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a nossa posição, o nosso status de reconciliados, de estarmos sob o favor de Deus, está seguro. Está trancado 7 chaves. Não é uma tempestade da vida que vai mudar isso. E isso nos leva para uma verdade que, olha, é difícil, mas é libertadora ao mesmo tempo. A promessa de Deus nunca, nunca foi de uma vida sem dor. Mas a promessa foi de algo muito maior, que nenhuma dor seria em vão, nenhuma dor seria desperdiçada. Dentro dessa aliança, tudo, absolutamente tudo, ganha um propósito. O sofrimento para de ser um sinal de que Deus nos abandonou e se torna, na verdade, uma ferramenta nas mãos dele. E a imagem que a gente pode usar para isso é muito forte.
o abatimento, sabe, aqueles momentos em que a gente está para baixo, as dificuldades. Isso não é derrota. É, na verdade, um solo fértil. É exatamente ali, na nossa fraqueza, que a graça de Deus parece que encontra mais espaço para trabalhar, para cultivar algo que a gente nem imaginava. Beleza, depois de entender tudo isso, a gente se pergunta, e agora? Como é que eu vivo isso no dia a dia? Como a gente muda o foco e passa a buscar o rosto de Deus e não só o que Ele pode nos dar? Bom, a gente pode pensar num caminho prático de 3 passos. Primeiro, reavalie. É hora de jogar fora aquela régua da cultura e pegar a definição de favor que vem do Evangelho, da reconciliação. Segundo passo, descanse. Respire fundo e encontre segurança nessa aliança com Deus, não nas circunstâncias que mudam a todo momento. E terceiro, busque. Direcione o foco para buscar com mais vontade a presença de Deus, o rosto dele, do que os presentes que podem vir das mãos dele. E para a gente fechar, fica essa reflexão, inspirada lá no Salmo 27. Pensa comigo. O maior pedido, a maior busca da vida, não é ter uma vida fácil, mas ter a presença constante de Deus. Já imaginou o que aconteceria se o nosso maior desejo não fosse mais mudar as circunstâncias, mas simplesmente poder olhar para a beleza daquele que fez a maior de todas as promessas? Eu serei o teu Deus. Pois é, o verdadeiro favor é exatamente isso.